galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de Biologia e eu tô aqui hoje pra gente ter uma aulinha sobre os biomas brasileiros. Então olha só, gente, biomas brasileiros, o que não falta é assunto, é informação, é curiosidade. Então entenda que essa vai ser uma aula focada no que cai no vestibular. Porque é óbvio que se eu for ficar falando aqui de Amazônia, tu não sai daqui nunca, porque é muita coisa pra você falar, pra conhecer. Então a pretensão nossa não é ser especialista nos biomas, saber descrever todas as... Não, calma, baixa a bola. Muito interessante, parabéns, vai lá. Só que aqui pra gente o foco é como é que isso cai no vestibular. O que eu preciso saber de cada bioma para acertar as questões de biomas no vestibular, tá bom? Então, convido a todos para assistir essa aulinha comigo. Meu nome é Luciana Ramalho. Essas aqui são as minhas redes sociais, né? Instagram, YouTube, com material focado no estudo de biologia. Então, te convido a conhecer se você tiver interesse e bora pra aula. Galera, tópicos dessa aula, que eu vou listar os biomas, né? Definição de bioma, né? De início a gente começa assim por baixo. Vou te mostrar um mapa de onde estão os biomas, é importante você reconhecer. E aí a gente segue com os biomas nessa ordem. Essa é uma ordem didática, tá? A maioria dos livros ela traz os biomas nessa ordem. Floresta amazônica, depois a gente parte para Mata Atlântica, porque são bem parecidos, tá? A gente vai ver características similares aqui entre os dois. Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampas Gaúchos. E no final eu vou te falar dos outros biomas, que não são esses, né, principais, porque eles são, vou te falar, tem um detalhezinho ali neles, né? Não vai me decorar que são ecótonos, não. Tem gente que decora, né? Esses dois são. Mangue não é um ecótono, já te dou essa informação logo, mas já eu te explico o porquê. Mas esses dois aqui são considerados ecótonos, são áreas de transição, então por isso que ele não aparece ali como biomas, tá bom? E são pequenininhos também, mas vamos lá. E aparece no vestibular, então a gente tem que conhecer. Qual é a definição? O que você acha que define um bioma? Bom, um bioma é uma paisagem, tá? Que tem fatores ali climáticos e abióticos semelhantes dentro daquele bioma. E devido ao fator climático e abióticos, né, envolvidos, né, temperatura, salinidade, nutrientes no solo, umidade do ar, esses fatores que não são vivos, entende? Que só tô falando de coisa que não é viva. Se tem luz, se não tem luz, se tem água, não tem água, se o solo tem nutrientes, se não tem, se tem vento, se não tem. Esses fatores vão determinar o tipo de vegetação que pode ter ali. E aquela vegetação que eu vou encontrar ali, essa unidade de paisagem, vai ter ali um tipo característico, tá? E ela vai ter ali interações típicas e elas estarão adaptadas a esse local. Por isso que elas estão ali, né? Vamos jogar aqui pra você. É possível você encontrar a árvore amazônica na Caatinga? Não. Da mesma forma que você não vai encontrar plantas típicas da Caatinga, como um cacto, no meio da Amazônia. Difícil. Cada planta está adaptada às condições climáticas do local onde ela brotou. E ela só vingou ali justamente por estar adaptada. O processo evolutivo de muitos anos foi, né? As variedades foram surgindo. Opa, aqui consigo sobreviver? Não. Bum, é extinto. Aqui consigo sobreviver? Não, extinto. Opa, aqui eu consigo. Aí só vai sobrevivendo quem conseguir se adaptar. Então, quando a gente olha hoje, fala assim, gente, não é possível. Que sorte, hein, do cacto nascer justamente na Caatinga. Não é sorte o nome disso é evolução, seleção natural, tá bom? E aí, é isso que esse breve resumo do que é um bioma diz pra gente. Que é o clima e toda aquela região que tiver sobre essa mesma condição climática vai poder habitar ali uma comunidade vegetal parecida. E aí a gente vai, opa, é um bioma, tá? Então aqui claramente a gente olha essa paisagem, ó, bem diferente dessa. Qual que é a Amazônia aqui? Qual que pode ser a Amazônia ou Mata Atlântica? Não dá pra saber, mas essa aqui, com certeza. Essa aqui já seria um pampa gaúcho, né? Poucas árvores, né? Muita grama, tudo bem? Então a gente olha, bateu o olho, opa, porque é o clima que determinou isso, tá bom? Lembrando que os biomas são comunidades vegetais que estão estabilizadas, né? Elas já atingiram seu clímax, que significa justamente essa estabilidade. Não tá crescendo, né? Ela tá ali estável, tá certo? Você saberia reconhecer os biomas num mapa?
É importante, tá, gente? De cara, pô, Amazônia não tem como não saber onde é a Amazônia, né? Por favor. Cerrado, tu vai lembrar que tá lá no meião. Cerrado é o meião, é o segundo maior. Caatinga vai lembrar que abrange grande parte da região Nordeste. Mata Atlântica tá na beirola aqui da costa, tá? Pampa lá embaixo. Pantanal, uma coisica piquitita aqui. E é isso. São esses biomas que você tem que saber. Tem que reconhecer no mapa, tá, galera? Então, não sei, professor, reconhecer. Faz um desenho do mapa do Brasil e escreve até você gravar, tá? Porque tem questão que joga um mapa solto pra você dizer, né? Galera, vamos começar então? Vamos começar com a Amazônia? Mais uma vez, gente, a Amazônia é muita informação. Então aqui a pretensão nossa é o que eu preciso saber para esse vestibular, menina? Vamos lá. Você tem que saber que o clima ali é equatorial, tá na linha do Equador, úmido, com muitas chuvas, tá? Isso é importante saber. Chuvas abundantes e a temperatura é elevada. De novo, são condições abióticas de acordo com a geografia do local. Então lá chove muito, é muito quente e úmido. Por isso, a gente vai entender que toda a vegetação ela tá adaptada a essa estrutura, tá? Então ela vai ter uma folha larga, o vestibular adora cobrar isso. Que planta é essa, gente? Onde que está essa planta? Ela tem uma folha larga, ela vai te dar o nome latifoliada. O que é latifoliada? Tu vai lembrar de latifúndio. Latifúndio não é um terrenão? Late de grande. Então, ó, late aí, latifúndio, folha larga, tá bom? Eu fui fazer uma piada aqui, eu me corrigi antes de fazer. Você nem merece ver um negócio desse, de cachorro. Esquece, né? Então, a folha larga. Vai gravar isso? Por favor. Por que a folha larga, professora? Porque ela bate muita luz. Quanto mais larga, melhor, otimiza ali a quantidade de fotossíntese que ela consegue fazer. Só que por que toda árvore não tem essa folhona larga? Porque água é um recurso limitante para a maioria das espécies, né? Sobretudo para vegetal. Senão, a água que ela absorve no solo evapora na folha. Quanto mais larga é a folha, mais água evapora. Mas lembra que ele chove muito? A água não é limitante para as plantas da Amazônia. Então, por isso ela pode ter essa folha larga. É uma floresta densa, às vezes vai aparecer com o termo ombrófila, quando tem a copa da árvore, né, o dossel chamado bem denso, de forma que é até sombreada ali embaixo. E ela é perene. Sabe o que significa perene? Ela dura, a folha não cai. É uma folha que fica. Ela é perene. Lembra de alimentos perecíveis? Alimentos não perecíveis são os alimentos que não perecível, né? O alimento que não vai se estragar ao longo do tempo, né? Então, uma folha perene é uma folha que fica, tá bom? Bem, que ela fica, né? Ela não vai ser perdida. Sobre a biodiversidade, poxa, é a maior do planeta, tá? Ela tem muitas espécies endêmicas, tudo bem esse termo? São espécies que só tem ali, tá bom? Então, é a maior biodiversidade do planeta, tá ali na Amazônia, essa informação é legal. Ela é importante, né? Dentre todas as importâncias da Amazônia, a gente pode dizer que ela regula o clima, porque ela cria ali meio que um efeito tampão, o nome é esse, um efeito tampão para regular a atmosfera, tá? Ela é uma grande reserva de carbono. Como assim reserva de carbono? O carbono está na floresta, está no tronco, na vegetação que está ali, que é muito densa. De forma que quando você destrói a floresta, queima essa floresta, esse carbono vai para a atmosfera e intensifica o aquecimento global. Então, óbvio que deve se preservar a floresta por vários motivos, esse é mais um deles. E ela tem uma grande importância na formação dos rios voadores. O que são esses rios voadores? É a água que está transpirando pelo vegetal, vai lá para a atmosfera, forma chuva. A chuva caminha na forma de rios voadores e vai cair em outros locais, né? Cai no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Lá da Amazônia vem cair aqui no Rio de Janeiro? Sim, tá bom? Acontece. Rios voadores. E a gente pode pensar quais são os fatores que mais ameaçam a Amazônia? Desmatamento, mineração e a expansão agropecuária, tá bom? Expansão agropecuária. Porque para você fazer essa expansão, você desmata, né, uma área de floresta para você plantar. Ou pecuária é criar gado, tá bom? Então, você está tirando essa vegetação que traz biodiversidade, que tem potencial farmacológico. Vários remédios são produzidos a partir de compostos encontrados na biodiversidade dali. Ela está fazendo esse papel ali de manutenção do clima, de formação de chuva. Não. Destrói isso aí, menina. Vamos botar boi aí. Vamos colocar... Ah, professora, mas o boi é para alimentar a população? Sim,
mas a quantidade de recurso que é preciso fornecer, seja a água potável e seja a própria localidade, né, esse recurso de espaço para você criar o boi, você poderia estar otimizando todos esses recursos para fornecer algo muito mais nutritivo para a população. Então não venha me falar que vamos defender isso para nutrição. A nutrição é óbvio que ela tem que vir em primeiro lugar, mas existem outras opções. Então, quando a gente está falando da derrubada de uma floresta para o gado, não há comparação. Que o papel de uma floresta em pé, ela se sobrepõe à destruição para uma criação de gado, né, naquele local. Isso é muito explorado no vestibular, tá? Que isso está ligado a um problema ambiental que a gente encontra nesse local e você precisa fazer essa conexão entre, né, a ação humana no local e o que pode acontecer em decorrência disso. Bem, ainda falando da pecuária, né? Pecuária e a agro. A parte do agro seria a plantação. Legal, professor, mas aí estamos falando de plantação. Estamos falando de derrubar florestas nativas para fazer uma plantação de monocultura que não vai vingar por muito tempo. Sabe por quê? O solo da Amazônia é um solo pobre. O solo é pobre. Professora, mas como é que aquela floresta está de pé? O humus na superfície, ele é rico em nutrientes e ele garante que a floresta se mantenha em pé. Mas quem é que gera o humus? É a própria floresta. Humus é a matéria que cai em decomposição. Sementes, fruto, galho, folha, tudo isso que cai, é usado, ele é decomposto e esses nutrientes são reciclados e isso mantém a floresta em pé. Lindo, né? Mas se você derruba a floresta sem humus, o solo por si só, ele é um solo pobre. Ele não vai vingar as plantações que forem feitas ali. Pode até acontecer uma safra, duas, mas não é um solo bom para plantação, tá bom? Isso também é cobrado em vestibular, tá? Bem, e aí a Amazônia, uma informação que a gente já viu na aula de sucessão ecológica, e ela também pode ser cobrada, né, dentro de um contexto do bioma, ela não é o maior produtor de oxigênio do planeta. Lembra que ela está no clímax? Todo o oxigênio que ela produz, ela consome no seu processo de respiração. Então, o que sobra, né, a ppl, que seria o excedente de oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera, ele é cerca de 0. Pode falar isso sem medo. ppl da Amazônia é 0. Ponto. Poxa, professor, então ela não é tão importante assim? Meu amor, ela é de extrema importância para o planeta, tá? Mas em relação à produção de oxigênio, realmente não, tá? Fechou a Amazônia, galera. Daqui a pouco a gente faz exercício, tá? Vou para um próximo bioma, tá? Eu prefiro fazer todos os biomas primeiro e depois os exercícios, porque se eu boto um bioma e boto exercício, fica na cara que a resposta é o nome do bioma que a gente acabou de ver, né? Safadinho. Então, vamos ver todos os biomas primeiro e depois a gente faz exercício, tá bom? O que você precisa saber sobre a Mata Atlântica? Ó, olha como a Mata Atlântica era em relação à ocupação vegetal e olha ela agora. Gente, a Mata Atlântica é um dos biomas mais destruídos do nosso país, tá? E na Amazônia, na Mata Atlântica, que a gente está agora, tem muitas espécies que estão ameaçadas de extinção justamente por isso. Então é um local com muita espécie endêmica, espécie que só tem na Mata Atlântica. São espécies que, por estarem perdendo espaço, estão em extinção. Então, muitas questões trazem esse contexto aqui, ó. Esse conceito do hotspot. Aqui na Mata Atlântica é um lugar de hotspot, que significa ter muita biodiversidade e ela ser muito ameaçada. Normalmente, quando joga esse conceito, hotspot é um local que tem muita biodiversidade, é um local muito ameaçado. Quem é hotspot? A Amazônia. Pé! A Amazônia tem muita biodiversidade? Sim. A Amazônia está sendo destruída? Sim. Mas em comparação, em termos de proporção ao tamanho da Amazônia, ela não está em perigo de deixar de existir. Ainda tem bastante. Não significa que a gente possa destruí-la. Mas o fato de ainda ter bastante garante pra gente que ela não está ameaçada. Embora a gente deva sempre lutar para preservação, entende? Não vamos confundir os conceitos. Mas a Mata Atlântica não está em perigo de... Gente, não vai ter mais remanescente florestal natural nenhum. Tá? Por quê? O que está acontecendo aqui na Mata Atlântica para a vegetação sumir? Construção de residências, né? Então a construção imobiliária está destruindo a floresta. E aí isso preocupa os animais, né? A gente tem muitos animais em extinção aqui. Então isso é muito explorado também. Então o clima também é tropical, úmido, tem variação conforme, né, altitude, a vegetação densa,
só que muito diversificada, tá? Uma característica importante é entender que tem muita espécie que só tem aqui. A biodiversidade ela é muito alta, mesmo com a perda da cobertura vegetal, tá? Ela é uma fonte de recursos hídricos e ela é um abrigo para essas espécies que estão aí ameaçadas. Quais são as principais ameaças? A urbanização e o desmatamento e a fragmentação das florestas. Florestas pequenas, né? Ah, vou usar unidade de conservação aqui, outra aqui, outra aqui. Legal, tem que ter. Mas a floresta pequena, ela não tem tanto valor assim quanto uma floresta grande. A mesma quantidade de floresta, sendo ela uma unidade inteira. E essa mesma quantidade de metro quadrado coberto, né? Mas fragmentada tem muito menos valor. Então, por quê? Porque as espécies ficam isoladas entre si. E aí isso diminui a capacidade delas de sobrevivência, né? Mediante algum vírus, algum parasita que possa destruí-las. A genética daquelas espécies vão ficando muito parecidas, o que também é péssimo para a biodiversidade. Então, sempre uma unidade florestal intacta, né? E contínua vai ser de maior valor do que essa comunidade fragmentada. E é isso que está acontecendo aqui, tá bom? Bem, e aí a gente já pula pro Cerrado. Lembra que eu te falei que a ordem é lógica? Por quê? Cerrado também é hotspot. Olha aqui o Cerrado, ó, meiuca do Brasil, tá? Cerrado tem muita espécie, né, muita diversidade e ele está muito ameaçado. Mas aí a ameaça do Cerrado não é para construção de casa, é para quê? Setor agropecuário, tá? Então, repito, todas essas contextualizações que eu tô fazendo é porque são cobradas em prova, tá? Ah, você pode achar que é uma área mais da geografia? Sim, pode ser cobrada na geografia também, mas ela também é cobrada dentro da biologia. Bioma é um tema que pega geografia e biologia, né? Bem, então ela é uma região tropical, sazonal, com estação de seca e chuva bem definida. É savana, com árvores de casca grossa e gramínea. Casca grossa a gente vai falar já já. Tem que sempre associar casca grossa ao cerrado, já vou te explicar por quê. Aqui a gente tem a segunda maior biodiversidade do Brasil, com muitas espécies endêmicas, tá? Ela é o berço das águas, muitas nascentes, e aí ela tem essa importância para a formação de bacias hidrográficas, tá? Olha aqui a ameaça: expansão agrícola e o uso de agrotóxico no solo, né? E as queimadas que são feitas para a expansão agrícola. Então isso está ameaçando a cobertura natural, vegetal natural do local, tá bom? O solo ele é ácido e rico em alumínio, uma característica do solo ali. O cerrado, olha só, quando for uma questão falando de um bioma, né, em relação a fogo, normalmente é cerrado. Por quê? Ali existem queimadas naturais. É comum em determinadas épocas do ano, de pouca chuva, que aconteçam as queimadas naturais e a vegetação, portanto, está adaptada a essas queimadas. Isso é muito explorado em vestibular, tá bom? Que tipo de adaptação? A folha ela é impermeabilizada com cera, pode cair, caducifólia, é o diferente da Amazônia. Lembra que eu te falei que na Amazônia a folha é perene? Aqui a folha não é perene, aqui a folha cai antes da época do fogo, tá bom? A raiz ela é profunda, o caule grosso, retorcido e piloso. Tudo isso são adaptações contra o fogo, tá bom? Que é natural. Ah, então pode tacar fogo lá? Sei nem o que eu faço com uma pergunta dessa, né? A resposta é sempre não. Isso quem tá dizendo sou eu, é o código, né, de lei do Brasil. Você não pode tacar fogo em lugar nenhum, tá bom? Nem no quintal dessa casa pode tacar fogo, sabia? Bem, então, não. Essas queimadas naturais, a vegetação tá adaptada e aí isso até ajuda as sementes a germinarem e aí você tem um outro ciclo, né, de crescimento ali. Bem, vamos lá? Caatinga. Olha a Caatinga aqui, ó. A região mais ao nordeste do Brasil, tá bom? É um clima semiárido com longos períodos de seca, tá bom? Bem diferente da Amazônia, né? É engraçado, né? Mas tá bem pertinho, mas clima bem diferente. A vegetação vai estar adaptada a isso. Se eu tô falando período de seca, tu já tem na mente o quê? Pouca água. Então toda a vegetação da Caatinga vai ter que estar adaptada a uma escassez de água, tá bom? Como? O nome dessas plantas, né, são xerófilas. O que são plantas xerófilas? É um nome genérico para adaptações ao ambiente com pouca água. Elas são adaptadas a essa escassez. A folha não está ali dando bobeira evaporando água. Ela se forma num espinho, tá? E aí esse espinho até protege contra predador, mas o principal objetivo do espinho é economizar a água que iria evaporar, tá bom? Então esses cactos e arbustos, que são características desse tipo de vegetação,
possuem esse espinho como uma adaptação à perda de água, além do caule suculento, né, para armazenar água dentro dele. Bem, a biodiversidade ela é rica, muitas espécies que só tem ali. Ele é o único bioma, gente, que não tem equivalente no mundo, tá? Caatinga só tem no Brasil. Tá ameaçado, há um processo de desertificação acontecer devido ao uso insustentável de alguns recursos, né, naturais e o desmatamento, tá bom? O solo é arenoso e é um solo que não armazena água. Então, olha só, lembra que no cerrado a raiz da planta ela é profunda? Porque lá embaixo tem água. Na caatinga aqui a gente não precisa ver, não vai ter raiz profunda, porque nem tem água lá embaixo. Como é que faz então? Tem que dar um jeito de economizar água, mas não adianta raiz profunda, tá bom? O último bioma desses principais, aí já a gente parte para o exercício, é o Pantanal. Olha aqui o Pantanal. Ele é um bioma aqui, ó, é o mais característico de ver numa imagem, tá? Porque ele é um mosaico, é uma paisagem mosaica. Tem água, tem floresta, tem água, tem floresta. Ele fica alagado, né, durante a época do ano. Tem estação seca, estação chuvosa, paisagem mosaico, como eu falei. São savanas e áreas alagadas. Savanas e áreas alagadas. Ela tem muita biodiversidade, principalmente aves e peixes, já que tem muita água, né? Então, é a maior planície alagável do mundo e tem um enorme valor ecológico. Ela está sendo ameaçada por quê? Construção de hidrelétricas, e aí isso afeta, né, os períodos de cheia ali em regiões que eram para encher, não vão encher, porque alguma barragem alterou esse ciclo da água, queimadas e essas mudanças no regime hídrico que, né, acontecem ali e, claro, prejudica uma forma de vida que está extremamente adaptada a esse ciclo da água, tá bom? Ah, eu falei que era o último, não, coitado, esqueci do Pampa Gaúcho. Esse aqui é o mapa da América do Sul, tá? O Pampa Gaúcho tá aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Olhou pra essa imagem, é Pampa, gente. Ele é subtropical, abaixo do trópico, invernos frios e verões quentes. Então é o bioma mais frio que a gente tem. Predominância de gramíneas, tá? E campos abertos sem árvores. Já te falei isso na aula de sucessão ecológica, tá? Pampa não tem árvore. A biodiversidade ela é menor, mas ela tem espécies adaptadas ao pasto, tá bom? A atividade de agropecuária tradicional da cultura gaúcha é uma importância, né, para aquele local. E então veja, olha só que interessante. A agropecuária nesse local não é considerada uma, né, ameaça. Agora, a expansão dessa agricultura mecanizada e na forma de monocultura pode ser. Então entenda o seguinte, numa questão de vestibular que te exigir um questionamento sobre a agropecuária, de forma alguma, existir um setor que se preocupe com a agricultura ou a criação de gado, isso por si só não é um problema. Mas a forma na qual esse processo é feito, monocultura, destrói floresta, agrotóxico, é isso que não é o legal, que atrapalha o meio ambiente, tudo bem? A quantidade de recurso que é dispendiada para você ter ali o gado, né, muita água potável que é usada, será que isso não poderia ser usado, né, para outro tipo de recurso, para produzir outra forma de alimentação da população? Então esses questionamentos o vestibular gosta de cobrar, tá bom? Não é uma informação por si só, o agro é ruim, claro que não. É a forma que isso é feito, sobretudo monocultura e agrotóxico. A gente precisa entender os problemas ambientais dessa forma de uso do solo, tá bom? E o solo ali é um solo erodido. Agora sim, é o que vocês gostam, vamos fazer exercícios. Enem, galera. A floresta amazônica é uma bomba que suga água vinda do oceano e faz circular na América do Sul. E aí ela causa em regiões lá distantes, né, chuvas, tudo bem? O desmatamento vai comprometer essa função da floresta. Tô na frente, gente, desculpa, eu tô lendo ali, ó, esqueci que eu tô na frente. O desmatamento compromete essa função, né? Por quê? Porque diminui a superfície de transpiração. O vegetal, ele tá ali fazendo esse papel de pegar água do solo e transpirar. Por isso que ele joga água para a atmosfera, tá bom? É isso. Próxima. O Enem. Questão do Enem. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em um solo infértil. É o que eu te falei da Amazônia, você não tá acreditando, né? Enem, galera. Solo da Amazônia é infértil. Improdutivo. Grande parte dos nutrientes ela é armazenada na folha, que cai sobre o solo. E não no solo propriamente dito, é a camada do humus que eu te falei. Quando esse ambiente ele é muito modificado pelo ser humano, a vegetação desaparece e esse ciclo se altera, tudo bem? Nesse texto acima,
Pode parecer uma contradição, né? A existência dessa floresta exuberante com um solo pobre. Mas vamos lá, o que explica isso? Tá pequenininho pra gente ler, né? Quem quiser dar um print aí e tentar fazer, mas eu vou te dar a resposta, ó. Devido à rápida reciclagem promovida pelos decompositores. Isso potencializada, né? Porque é uma região quente e úmida. Bactéria que adora o quente e úmido. E aí você tem o quê? Muita decomposição acontecendo. Pega essa matéria orgânica que caiu, devolve na forma de matéria inorgânica que é absorvida pelas raízes dos vegetais. Tranquilo? Próxima questão. Enem. Enem de novo. Ele adora cair bioma, gente. Em uma região, a floresta convive com condições ambientais curiosas, tá? Características dessas plantas não estão relacionadas à falta d'água. Então vamos lá, então não é caatinga. Concorda comigo? Que caatinga, tá todo mundo precisando ali dar um jeito de suprir a falta d'água. Aqui não é esse. Aqui é uma adaptação ao fogo. Tá falando de quem? Cerrado, tá? Como é que vai ser? Casca grossa e galho retorcido. Eu te falei, volta lá no slide, tá lá. Te falei isso, tá bom? Tá falando do cerrado. Enem. Próxima questão. Enem de novo. A caatinga, ela apresenta plantas semelhantes à região do deserto. Olha o termo que eu te falei. Xerófitas. Essas características são adaptações à escassez de água. Então, qual é a característica que permite uma planta viver no local de escassez de água? Qual é? Folha modificada em espinho. Eu te falei na aula! Eu te falei que essa aula ia ser só sobre o que cai. Eu falei? É o que cai aqui. É isso. Enem, caatinga. Vamos pular para a pergunta? Tá descrevendo a caatinga, tá? Considerando a adaptação desses órgãos vegetativos, né? A principal característica da raiz dessa planta que vai dar uma melhor adaptação da caatinga. Vamos lá, uma planta na caatinga, tá faltando água. O que ela pode fazer ali? Ela vai ter uma absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo, né? Não tem muita água ali, mas ó, dessas adaptações aqui, qual é a adaptação que vai permitir essa raiz conseguir alguma água? Solo, né? Mais profundo possível para tentar achar água onde não tem. Lembra que é um solo que não retém água, né? Mas enfim, dentre as opções que a gente tem, o tipo de raiz aqui que seria possível para uma planta da caatinga seria a letra D, tá bom? Terminamos, né? Acho que catei o que eu podia de questão do Enem, trouxe pra gente. Não terminamos não, eu te falei que tem outros biomas que também são importantes a gente falar. Ó, aqui nesse mapa do Brasil, vou te mostrar onde eles ficam, ó. Aqui em cima, numa região de transição entre o Cerrado e a Caatinga, a gente tem a Mata dos Cocais, tá bom? É uma região de transição que a gente chama de ecótono. Aqui embaixo a gente também tem um outro bioma que é um pouco de transição, chamado Mata de Araucária, que são os pinheiros. Então é um local pequeno, né? Com uma condição climática muito específica, uma vegetação muito específica, coqueiro e pinheiro. Por isso que eles são outros biomas, né? Mas é de importância. E o outro que eu te falei não é um ecótono, tá? Mas ele também não tá aqui por quê? É o mangue. O mangue, ele ocupa simplesmente todo o litoral do Brasil, tá? E vamos começar com ele, ó. Não é ecótono, já fica essa informação. Olha que característica do mangue, ó. Onde ele tá? Litoral do Brasil. Olhou para aqui, para essa imagem, mangue, tá? Ele tá nessa faixa litorânea das regiões tropicais e subtropicais, né? Pensa que você for para os Estados Unidos, né? Não vai ter mangue, né? No Canadá não é que não tem mangue. Tem que ser na região tropical e subtropical, da costa. E ali a característica é ter um solo lodoso, pobre em oxigênio, tá? Por que pobre em oxigênio? É uma região ali de transição, é uma água, né, salobra, é a água do rio que está vindo e a água do mar que está chegando, então é uma região que é pobre em oxigênio. Ela é a vegetação, né, arbustiva, tem raízes aéreas, que são essas raízes aqui, ó, adaptadas ao alagamento. E elas têm raízes pneumatóforas, que conseguem fazer trocas gasosas com o ar, porque a raiz precisa respirar e ali, né, não vai ter como ela ter esse oxigênio, né, fornecido para ela. Além de raízes escora, que ajudam na fixação dessas plantas no ambiente que é lama, tudo bem? Entenda que todas essas
essas características das raízes bem, né, peculiares do mangue garantem que o solo do continente não seja erodido com o processo da chuva, né, a percolação da chuva, o intemperismo, vai lixiviando o solo e esse solo iria parar todo no mar. Opa! Mas com a vegetação do mangue, isso retém o solo ali e a gente não perde, né, espaço de continente, digamos assim. Então o mangue faz esse papel de proteção. Calma, que eu nem falei da principal proteção dele, da principal importância dele, ó. Essa aqui. Por ser uma região que fornecem abrigos, né, uma região de transição de salinidade, o que eu tenho ali é um ótimo berçário para a vida marinha. Porque espécies aquáticas, né, os bebês marinhos, eles ainda não têm tanta adaptação assim para um ambiente altamente salino. Então, ter esses bebês nesse ambiente de transição de salinidade é ótimo. Então, garante uma maior sobrevivência. É um lugar tranquilo, ele é escolhido como berçário da vida marinha. Então, eu já te dei aqui duas grandes importâncias para a gente preservar as áreas de mangue. Porém, não, ela protege a área costeira, ela faz uma filtragem dos poluentes, né, e do equilíbrio ecológico, e ela sequestra carbono, é uma área de fotossíntese acontecendo ali também, e de extrativismo. Extrativismo seria a população catando, né, caranguejo, se alimentando de animais que vivem ali. Ela está sendo ameaçada pela ocupação urbana, né, as pessoas querem morar, quem não quer morar de frente pra praia? Destrói esse mangue aí, constrói um resort. Mano, olha a importância do mangue, né? Faz o resort em outro lugar. Turismo desordenado, poluição também, tá bom? Mata de araucária. Vamos àqueles microbiomas que eu te falei, né? Aqui embaixo é a mata de araucária, tá? São os pinheiros, tudo bem? Inverno frio, verão ameno, tem muita informação para falar. Ela tá associada ali à Mata Atlântica e tá adaptada ao frio. Qual a importância? A venda da madeira, né? Desses pinheiros ali. Bom, então ela é muito explorada para essa produção de madeira e a substituição por espécies exóticas que podem vir a ser introduzidas ali. Quando fala dos cocais, é aquele bioma que é lá em cima, é uma zona de transição e tem muitas palmeiras, tá bom? Babaçu e canaúba. E aí o que a gente pode falar? O óleo, né, extraído a partir do coco, né, que tem ali, também tem coco também, fibra, cera e geração de renda para as comunidades locais. O desmatamento e o avanço da agropecuária tá levando à perda da vegetação nativa. Agora acabou de formação sobre biomas, mais umas 3 questõezinhas para fechar esses últimos biomas que a gente viu, tá? Aqui tá falando, ó, uma vegetação com adaptação, ó, falou em raiz, uma planta arbórea com raízes horizontais para se ancorarem ao solo lamacento. Onde é que tá? Onde é que tá? Mangue, gente, tá bom? Glândula para eliminar o excesso de sal, é o mangue que está no ambiente, né, salino, tá bom? Ó, mais uma questão de mangue, e aí vamos logo à resposta, ó. Para viver nesse ambiente, a planta do mangue tem que ter qual tipo de adaptação? Raiz respiratória, eu te falei no slide do mangue, que afloram do solo e aí elas sobrevivem, né, absorvendo esse oxigênio direto do ar, por isso o nome raiz respiratória, tá? Essa informação na aula do mangue. Aqui a gente tem, ó, mais uma vez fala... uma outra questão, essa de Amazônia. Ó, a produção de metano, chamado gás dos pântanos na Amazônia, ela representou 8% das emissões globais. A pergunta aqui é, de onde é que tá vindo esse metano? Tô contextualizando aqui com um problema ambiental. Metano sendo liberado lá da Amazônia, gás do pântano. O que é isso? Olha só, para você construir uma usina hidrelétrica, você precisa alagar uma região que possivelmente tem uma vegetação no seu entorno. Ao alagar essa região, a vegetação alagada entra em decomposição e libera metano. Metano é um gás gerador de efeito estufa, tá? Então olha aqui essa questão. Tá falando do metano e quer te perguntar por que a Amazônia está liberando metano? Através dessas barricadas feitas por hidrelétricas. Professora, mas hidrelétrica não era uma fonte limpa? Não, ela é poluidora na construção. No funcionamento ela é limpa, mas na construção ela é poluidora sim, tá? Bem, essa questão aqui tá falando pra gente de, ó, plantas adaptadas ao fogo. Planta adaptada ao fogo, gente, não vou nem perder tempo. Isso é errado, a gente já sabe disso. Ó, mais uma fala pra gente aqui, ó, floresta de araucária. Eu nem li, né? Desculpa, eu tô indo muito rápido agora, né? Mas aí quem tiver interesse, né, dá um pause antes da gente fazer as respostas. Tá falando da floresta de araucária e tá te perguntando o que a gente faz pra
preservar os animais que moram ali. Acabar com o desmatamento, né? Tem que manter a floresta em pé para aqueles animais continuarem ali. Concorda comigo? Né? Manter a floresta em pé é uma forma de manter a vida naquele local ali. Gente, obrigada pela sua atenção. Foi uma aula de muito conteúdo. Pensa que eu tentei, trazer com muito carinho um resumo do que mais cai. Provei para vocês através dos exercícios. Então, espero que tenha sido útil. E vejo vocês no próximo encontro. Beijinho. Tchau, tchau.